Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu vejo. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós. O cego grita. Ele sabe que Jesus está passando. Jesus, tem piedade de mim. Jesus manda chamar os discípulos e outros: cala a boca. Onde se viu isso? Cala a boca. Coitado do cego, né? Na ocasião de ficar curado, cala a boca. Jesus manda chamar o cego. Vem o cego e Jesus pergunta: o que você quer de mim? Uma pergunta inútil, né? Um cego diante dele, sabe que está pedindo milagre. O que você quer? Ah, eu queria uma esmolinha, queria um pedaço de pão. Não, ele é cego, ele quer ser curado da cegueira. Jesus sabe disso. Por que Jesus pergunta? Para o cego responder, para o cego pedir. Essa é a força da oração. Deus já sabe tudo, tudo que a gente vai pedir, tudo que a gente quer. Mas Ele quer que a gente peça, não para Ele escutar, não para Ele ficar sabendo, mas para nós ficarmos sabendo da nossa miséria, para nós ficarmos sabendo que nós precisamos de Deus. Então, Deus pergunta para a gente saber, não para Ele saber. O cego, existe muita cegueira, né? Cegueira material é triste, mas existe uma outra cegueira pior, a cegueira da alma, a cegueira do espírito, e essa é mais difundida do que a gente imagina. Mais difundida do que a cegueira corporal. Cegueira. Existe um escritor francês de nome Henri Stendhal. Na conversa com os amigos falavam de Deus. Tudo era culpa de Deus. E essa enchente aí, culpa de Deus. Aquele terremoto, culpa de Deus. Deus podia evitar tudo isso. Deus era culpado de tudo. Stendhal, então, falou uma palavra muito bonita. Ele era crente, era devoto, acreditava em Jesus. Então ele falou: o diabo espalhou pelo mundo 2 boatos. Um boato para os cientistas e um boato para os cristãos. Para os cientistas, ele mandou dizer: o diabo, Deus não existe. Os cientistas acreditaram nisso, que nem vocês. Espalhou outro diabo, outro boato entre os cristãos: o diabo não existe. Para os cientistas, Deus não existe. Para os cristãos, o diabo não existe. E esses 2 boatos se espalharam pelo mundo todo. E o diabo deita e rola em cima desses 2 boatos que ele espalhou no mundo. De fato, cientistas, os maiores cientistas, são cegos, não enxergam a presença de Deus. Até Einstein, considerado um dos maiores gênios da humanidade, ele dizia: Deus, não acredito num Deus pessoal, que tem uma inteligência, que tem uma vontade, que governa o universo. Não acredito nesse Deus. Uma ideia ingênua,
acreditar em Deus, não acreditam na outra vida. Os cristãos são egoístas, pensam numa recompensa no paraíso, e são medrosos, pensam num castigo do inferno. Einstein, das maiores inteligências, não acreditava. Um outro, lá de Portugal, José Saramago, prêmio Nobel, escreveu um livro contra Deus, Caim, o livro dele, botando toda a culpa em Deus. Se existe, escrevia a palavra Deus no romance dele com letra minúscula. Se existe Deus com letra minúscula, ele é culpado do pecado de Caim, podia evitar esse assassinato. Por que ele deixou? Deus é culpado, sempre culpado, né? Escreveu também um romance, A Cidade dos Cegos. Todo mundo numa cidade lá era cego. E até foi passado num filme, esse romance de Saramago, todo mundo era cego. Mas ele se esquece de uma coisa, que o pior cego era ele que não acredita em Deus. Lá em Fátima, ele tem todos os documentos de Fátima. No entanto, ele diz: ando procurando uma verdade, ando procurando Deus, e não acha. Ele que é prêmio Nobel de literatura, conhece toda a história de Portugal. Não acho. Veja lá os arquivos de Fátima, veja lá os documentos, não acho. 70 mil pessoas deram o documento de Fátima, não acho. Não. Mentira. Veja a cegueira desses que aceitaram o boato do diabo. Deus não existe. Outro, Nietzsche, filósofo alemão. Deus é um egoísta, quer a glória para si, como os cristãos fazem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deus quer a glória para si, bendito seja Deus, graças a Deus. Deus é um egoísta, Deus que fez tudo, Deus que é dono de tudo, Deus que não precisa de nada. Você vai dar glória a Deus por causa de você, não por causa de Deus. Deus é um egoísta, e ele não era um egoísta. O Nietzsche não era um egoísta. Ele dizia: eu sou o maior poeta da Alemanha. Os meus versos estão 1000 quilômetros na frente de Shakespeare e de todos os poetas do mundo. Ficava magoado quando não exaltavam a sua inteligência, quando não exaltavam os seus versos. Ele precisava de incenso, ele precisava de glória, mas Deus não. Então vejam, a cegueira, o egoísmo daqueles que não acreditam em Deus. Esse é o primeiro boato entre os cientistas. E há outro boato que o diabo espalhou entre os cristãos. O diabo não existe. Até padre não acredita. Vocês conhecem o nosso amigo lá, padre jesuíta Quevedo, na televisão. Diabo, inferno, isso é ilusão, isso é fantasia, isso é um símbolo. Diabo é um símbolo, inferno é um símbolo. Padre fala isso. E até um cardeal Ratzinger, que hoje dizem que é papa, né? Ele dizia: inferno tem apenas uma função pedagógica. A crença no inferno é uma função pedagógica. Quer dizer, é apenas um bicho-papão, como a gente faz para a criança. Cuidado, que o bicho-papão te pega. Então o inferno é a mesma coisa, né? Uma ameaça com finalidade pedagógica. Ficou papa, né? Apesar disso. Então vejam, os boatos que o diabo espalhou no mundo entre os cientistas e entre os cristãos.